Bom dia, senhores. Bom dia. Glória a Deus, mais um dia, né? Mais uma bênção. Amém. Vamos orar? Então, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia. Te agradecer por mais um momento de ensino, Senhor. Te agradecer porque o Senhor tem investido em nossas vidas, Pai. O fato do dia de hoje se levantar mostra que teu amor não cessou e eu sei que ele nunca cessará. Então, muito obrigado por cada vida que aqui está. Mas a presença mais importante, qual nós clamamos e pedimos, é a tua. Então, que teu Espírito Santo, poderoso e eficaz, venha estar transitando entre nós, Deus. Venha estar tocando cada coração, venha estar fazendo toda a diferença, Deus. Porque o homem, por natureza própria, não consegue enxergar o Senhor. Mas ele, inspirado pelo teu Espírito, ele pode ser transformado. E tudo isso para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma bênção na vida dos irmãos e na minha. Que a gente possa se tornar cada vez mais próximo do que o Senhor espera de nós. A imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, quintou, né? Quinta-feira, bênção. E o texto de hoje está em Romanos 9. Os irmãos que trouxeram a Bíblia. Romanos 9. A gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem interessante. Amém? Romanos 9, versículo 11 em diante. Amém? Não, espero. Todo mundo. E aí, seu Luciano? Bom dia. E aí, Marcelo? Shalom. É versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Em diante, tá? Romanos, capítulo 9, versículo 11 em diante. Amém, senhores? Então vou lê-lo, ok? O texto diz assim: E ainda nem eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. 14. Que diremos, pois? A justiça da parte de Deus? A injustiça da parte de Deus? É uma pergunta. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. Porque a Escritura diz ao Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Amém, irmãos? Amém. Shalom. Que bom. Bênção. Então esse texto, irmãos, traz para nós uma reflexão muito interessante. Ele traz dois exemplos. E o primeiro exemplo que ele traz é sobre o nascimento de Jacó e Esaú. E é um nascimento premeditado, no qual Deus já antecipou que Jacó iria prevalecer sobre Esaú, mesmo ele sendo o filho mais novo. Eu creio num Deus absoluto que tem todo o controle. E ele demonstra isso nas Escrituras, também na atuação na vida do Faraó. Quando Deus fala para Faraó que ele seria usado da forma que Deus queria, para que a glória de Deus resplandecesse sobre toda a terra. Vou dar uma prévia sobre as questões. A gente conhece a vida de Jacó, né? E sabe que ele se tornou, mesmo Esaú sendo mais velho, foi de Jacó qual a linhagem continuou até que se chegasse a Jesus, né? Então a bênção estava sobre Jacó. E no caso para quem já leu ou pelo menos viu a novela, os 10 Mandamentos, que não é muito, 100%, mas já é uma bênção, o Faraó foi usado por Deus
para que ficasse claro que Deus era poderoso, que Deus tinha o controle. Por mais que Faraó se achasse um semideus, o controle estava nas mãos do Senhor. E quando a gente traz uma reflexão pessoal sobre a questão da pré-eleição, eu quero trazer esse contexto para a nossa própria vida. Porque Deus tem os seus eleitos. A Bíblia é muito clara com relação a isso. O processo de eleição nós não conhecemos. Nós não entendemos como funciona. O que nós sabemos é que o mundo é dividido entre filhos de Deus e criaturas de Deus. Todos nascemos criatura, mas alguns se tornam filhos. E Deus, de uma certa forma, qual a nossa mente não consegue entender, antes do nosso nascimento, já tem uma noção do que vai acontecer, respeitando a sua decisão pessoal. Mas depois de toda essa caldo que eu lancei, eu quero perguntar: qual é a sua decisão pessoal? Filho ou criatura? Esaú ou rei do Egito? Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque lá no final das contas, não vai dar tudo em pizza. Não vai juntar o povo todo e vai dar boa para todo mundo. Deus é muito claro nisso, na Bíblia toda e principalmente em Apocalipse, quando Ele alerta as igrejas, tentando trazer elas para um caminhar correto, dentro do que Ele espera. E muito mais. Ele manda o seu próprio Filho, sendo Ele também Deus, abrindo mão da sua divindade, para que pudesse caminhar e dar um exemplo para nós de como é ser um eleito. Irmãos, Jesus deixou um testemunho muito claro do como é o modus operandi dos peregrinos nessa terra que herdarão a eternidade. Mas aí tem um outro quesito. Como está o seu interesse pela eternidade? Porque eu sei que nós estamos aqui por uma questão de descontrole da vida, uso de algumas substâncias, mas nós estamos falando de um Deus absoluto, irmão. De um Deus que usa as dificuldades do homem, como foi no caso de Jacó, que foi arrebentado na casa de Labão, para poder trabalhar na vida desse homem e aproximar ele de Deus. E não duvide que é exatamente o que Deus está tentando fazer com você, para te tornar um eleito, irmão. Para fazer com que você entenda que Ele tem um projeto eterno e maravilhoso na sua vida. Porque é muito fácil a gente viver esses 70 anos que nos são propostos. A Bíblia diz que o passado disso é fadiga da carne. É muito fácil eu chegar e fazer planos para esses 70 anos como prioridade na minha vida. Vou fazer uma faculdade, não está errado. Vou abrir uma empresa, não está errado. Vou construir uma família linda, não está errado, pelo contrário, isso é a vontade de Deus. Mas primeiro buscai a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele quem vai te dirigir. Foi assim com Jacó, meu querido, e não foi assim. Na verdade, foi ao contrário na vida do faraó, que perdeu seu filho, perdeu o controle sobre sua cidade, mesmo sendo a cidade mais forte da época. E Deus escolhe o Egito exatamente por isso, porque quando Ele vai e destrói os exércitos egípcios, Ele demonstra que Ele é o Todo-Poderoso. E sabe o que é interessante? O Deus que destruiu o exército dos exércitos da época é o mesmo Deus que quer agir na tua vida hoje. Ele quer agir hoje. Ele quer agir hoje. Amém? Mas para que isso aconteça, meu irmão, é necessário que a gente entenda que existem dois perfis. Existem os eleitos, os escolhidos, os trabalhados, os afiados, os que têm coração ensinável e permitem que o Senhor os molde
a imagem e semelhança do seu filho. E existem aqueles homens de coração duro como o Faraó, que acham que são donos da verdade e que fazem planos e serão frustrados. E digo mais, vou até dar um exemplo que raramente acontece, não estou agorando, mas vamos supor que você saia daqui e seja um sucesso financeiro. Mas se Deus não for a sua prioridade, no juntar das matemáticas ali, das ações, o coração, tu não vai ser um eleito. Uma vez perguntaram, tá, mas e como que eu vou saber se eu sou um eleito de Deus? É simples. Pela maneira como você tem andado. Pela maneira como está o teu coração. Pelo seu interesse na pessoa de Deus. Pelo resultado da sua relação interpessoal com os seus irmãos. E principalmente sobre a sua disposição de perder para que o outro ganhe. Porque Jesus perdeu o tempo todo, irmão. Pensa comigo. Sair de um reino celestial, cheio de glória e honra, no qual ele é tido como majestade, e até hoje sempre foi e nunca deixou de ser. Mas para vir se colocar, nascer num manjedouro, ser tratado como filho de um carpinteiro, que era uma função comum, não filho de um rei, crescer, fazer milagres, ser a sua própria família duvidar deles, nesse caso os irmãos, e no final das contas ir para uma cruz. Sabe de quem que eu estou falando? Isso foi Deus. Deus passou por isso. Para que hoje a gente entendesse que a mensagem do Evangelho é que a satisfação está, irmão, em dar e não receber, em perder e não ganhar. Porque quem vai te trazer as vitórias na sua vida é Deus. Não é você com seu esforço e seus talentos. Não estou dizendo que você não vai usar os seus talentos, mas todo dom perfeito vem do alto. Então, se você é um bom cozinheiro, um bom pedreiro, um bom marceneiro, um bom o que é que seja, você é porque Deus assim o fez. E para que Deus assim o fez? Para a glória de Deus. E aí eu levanto uma outra pergunta. Como você tem usado seus dons, irmão? Amém? Como você tem usado seus dons? Hoje é dia de reflexão. Porque o texto de Romanos 9, ele nos traz uma situação muito perigosa. O perigo de não se colocar na condição de eleito de Deus. O perigo de se colocar na condição de eu faço e eu aconteço. E eu não preciso de Deus. Porque existe o religioso, vamos lembrar. Quem é o religioso? Aquele que até carrega a Bíblia, lê Bíblia, conhece versículo, mas na hora das decisões vitais da sua vida, ele nem ora, irmão. Ele nem ora para decidir. Ele já tem o plano dele, prontinho, perfeito. Já está tudo engatilhado. Aí ele faz uma oração para Deus baseado naquele plano. Mas Deus nem responde. Sabe por que Deus nem responde? Porque quando Deus olha para o coração dessa pessoa, ele vê que se Deus falar, essa pessoa não está disposta a mudar. Quero lembrar que os filhos de Deus, a Bíblia diz que são como o vento. Vão para lá, para cá. Ninguém sabe para onde vai. Esse texto me remete a um pensamento bem claro, de que para mim eu posso fazer planos, mas todos eles têm que ter o amém e o aval do Senhor. Todos eles, sem exceção. E aí Provérbios, se não me engano, 3 provérbios falam sobre isso. Que o homem faz planos, mas o aval e o amém vem do Senhor. E aí eu lanço mais uma pergunta. Os planos que você tem são seus? São seus? Ou são planos apresentados na presença do Senhor? Porque se você os apresenta na presença do Senhor, mas no final da oração fala assim, mas Senhor,
Se a tua vontade não é sobre isso, é sobre a minha vida, então me mostra, muda, transforma, porque eu quero viver a manifestação do Senhor sobre a minha vida. Se esse é o final da sua oração, fica tranquilo que vai dar certo. Vai dar certo. Porque Deus tem vocês como os filhos, irmãos. Quem não nos coloca na condição de filhos, muitas vezes somos nós, quando agimos de maneira rebelde, dizendo: dá a minha herança, dá-me o que é meu, porque eu vou viver da maneira que eu quero. Sabe de que eu estou falando, né? Sabe? Quem não sabe é o filho pródigo. Dá-me o que é meu, eu resolvo. Matou o pai ali. A gente não pode matar o pai. A gente tem que respeitar o pai. A gente tem que ouvir o pai. A gente tem que se relacionar com o pai. E principalmente, desenvolver interesse pela pessoa do pai. Amém? Uma breve palavra, irmãos. Uma breve palavra, porque eu não quero me esticar, porque senão ela acaba perdendo o foco. E meu alvo é que essa mensagem fique no coração dos irmãos. Criatura ou filho? É a sua postura que vai dizer. Não estou dizendo que a gente não vai errar, mas o erro na vida de um filho de Deus é um deslize que é consertado assim que você enxerga. E uma criatura, ela erra e ela continua dura, rígida. Não vou permitir que vocês vão adorar o Deus de vocês no deserto. Não. Olha o faraó. Né? De contrapartida, Jacó faz o quê? Pede para que toda a família passe o rio e ele luta com Deus. Essa luta, não sei, a gente não sabe bem se é física, acho difícil que seja, né? Porque senão ele ia tomar um pau. Mas o que no final da luta ele fala uma coisa muito interessante: eu não vou desagarrar do Senhor enquanto o Senhor não me der a tua bênção. Eu preciso da tua bênção, Deus. Eu preciso da tua bênção. Jacó nos dá um exemplo extraordinário. Irmão, todos nós precisamos da bênção do Senhor todos os dias. Todos os dias. Todos. Sem exceção. Eu não sei como é a sua vida de oração. Mas se eu tenho um dia, e às vezes acontece por causa da correria do dia, em que eu não consigo tirar um tempo produtivo para Deus antes do meu dia começar, meu dia é um desastre. Ele até flui e acontece, mas não com a paz do Senhor. Não com a paz do Senhor. Você entende? Dependência de Deus, dependência do Senhor. Então, para finalizar, faço um convite aqui a cada irmão. Irmão, escolha ser um filho eleito e governe com Jesus Cristo nas alturas. Essa é a promessa também. Governar com Ele na eternidade. Talvez pelo universo ou pelo reino espiritual, até aí nossas informações são limitadas. Mas se permita abandonar esses planos medíocres e pequenos que você tem e comece a almejar o grande plano de Deus para a tua vida. Ninguém aqui é melhor ao ponto de Deus ter um plano maior. Todos são igualmente amados e todos podem ser igualmente abençoados. Amém? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui com essa palavra e que ela possa servir nesse processo de transformação. Talvez essa palavra não vai te mudar hoje, mas que ela vai fazer parte da tua mudança, eu acredito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor, baixe sua cabeça, se for a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero primeiro lhe agradecer, porque o Senhor fala, Pai, o Senhor revela os corações. Eu não posso enxergar nada, mas o Senhor conhece cada necessidade, cada frustração, cada decepção. Então, em nome de Jesus, obrigado por nos lembrar de que realmente há um plano maior. Há um reino sendo construído para receber os teus filhos, Deus. João 14 fala disso. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desampara os teus filhos. O Senhor é muito real, muito fiel quando o Senhor diz que não vai abandonar, mesmo que a mãe abandone. Então, muito obrigado, Deus, pela nossa vida e pela oportunidade que o Senhor tem dado a cada uma dessas pessoas que estão aqui, de conhecer o Senhor mais e mais.
para a glória do Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre esse dia também, Pai. Que em nome de Jesus esse dia seja uma bênção. E a maior das bênçãos que a gente pode ter nesse dia é a reflexão sobre a tua palavra. Porque o que transforma é o interesse no Senhor e o interesse em buscar conhecer ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço a bênção sobre cada irmão que aqui está. Também oro sobre o alimento, sobre essa casa, Deus. Vamos tomar café agora. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue com a mão poderosa estendida sobre esse lugar, Pai. O Senhor tem feito isso de forma miraculosa. Todas as semanas temos visto chegar doações. Ontem mesmo, do nada, apareceu aí um carro com doações. Não conhecíamos as pessoas, mas nós conhecemos o Senhor. E sabemos que o Senhor não desampara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Bom café a todos. Valeu!